questão é que o escolhido não tem escolha. Seja para onde ele for, seja o que quer que ele faça, o Eterno sempre trará ao seu destino o propósito do que foi chamado. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu me chamo Mary Jane, é um prazer ter vocês aqui comigo. Aqui não falo sobre religião, aqui falo sobre o amor de Deus. Esse canal tem como objetivo de levar a palavra de Deus e mais vidas ser alcançada pela graça infinita e o amor de Deus. Deus vai fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Ele que nos alimenta da palavra dele para conseguirmos vencer esse mundo tão tenebroso. Então eu afirmo que você está no canal certo. Se você quer aprender e se alimentar mais da palavra do Senhor, fique conosco. Eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, das opções todas, para todas as vezes que vir um vídeo aqui, vocês não ficarem de fora. Peço também que vocês deixem o teu like. O like é muito importante. Só assim o vídeo alcança mais pessoas. Então, vamos para o vídeo? O que é ser um escolhido? Muitas das vezes eu e você tem a impressão de que algo que tem acontecido na nossa vida, no nosso cotidiano, é algo que Deus escolheu para nós. E realmente é. Saiba que Deus nos escolheu primeiro. Saiba que Ele te escolheu primeiro. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus nos disse: não fosse vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Deus escolheu a todos, mas poucos aceitam a condição de escolhido. Quando eu e você aceitamos a Cristo como o único e suficiente da nossa vida, estamos apenas aceitando essa escolha. Eu, Mary, conta das vezes, mesmo servindo ao Senhor há muito tempo, relutei muito para entender aquilo que Deus tinha, que Deus tem na minha vida. É claro que o que Deus tem na minha vida e na tua vida é muito além do que pedimos e do que pensamos. Mas pergunte a Ele o que Ele tem para a tua vida. Pergunte a Ele qual o propósito que Ele tem na sua vida. O que você precisa fazer para a obra, para o reino dele. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas ele deixou os discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Eu e você pode fazer para o Senhor. Você não caímos aqui nessa terra de paraquedas. Eu e você tem um propósito. Eu e você tem um chamado. Mas para isso eu e você precisa perguntar ao Senhor, parar e entender e deixar Ele trabalhar na sua vida. E com certeza Ele vai te dizer e te direcionar qual o caminho que você deve seguir. Talvez você não se ache preparado. Saiba que Deus, Ele respeitará a sua decisão. Você sabe que Deus te chamou para uma grande missão, mas se acha um pecador, medroso, incapaz, saiba que o chamado que Ele te fez, Ele jamais voltará atrás. Aí quando às vezes a gente fala: ai Senhor, eu tô com medo, eu não tô preparada para fazer aquilo que tu me chamou. Mas eu te digo hoje, que quando Deus chama, Ele nos capacita. E Deus hoje está te capacitando. Às vezes eu e você nos consideramos despreparados para fazer a obra de Deus, daquilo que Ele nos chamou para fazer. Talvez achamos que o nosso pecado está grande demais e que nós não podemos fazer a obra de Deus. Vou dividir com vocês um pequeno relato do personagem bíblico muito conhecido, Moisés. Moisés, ele tinha uma grande dificuldade de falar. Moisés viveu no Egito durante toda a sua juventude. Quem não sabe, Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Porém, em sua fase adulta, Moisés cometeu um crime de assassinato. Para não morrer, ele fugiu para o deserto. Em Êxodo 2, versículo 12, e olhou para todas as partes, e vendo que ninguém aparecia, matou o egípcio e escondeu na areia. 15. Ouvindo Faraó esse fato, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Moisés viveu muito tempo no deserto, muitos anos, porque se ele voltasse para o Egito, com certeza
ele seria morto. Moisés achou que os seus dias iriam terminar no deserto. Mas não foi bem assim. Quantas das vezes eu e você achamos que a nossa história vai terminar do jeito que tá, mas saiba que não vai. Para quem não sabe, Moisés não era egípcio. Moisés era judeu. E o povo vivia na tremenda escravidão na mão de Faraó. E Deus olhou, achou graça em Moisés e chamou ele para libertar o povo das garras de Faraó. Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, pega as suas coisas e vá ao encontro de Faraó. E é aí que começa a briga entre Deus e Moisés. Quantas das vezes eu e você fica arrumando jeitinho, coisinhas para não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aos olhos humanos, Moisés era o menos indicado para libertar o povo, para ser o porta-voz de Deus. Moisés certamente estava convencido de que ele não seria a pessoa certa para libertar o povo. Saiba que quando Deus chama, ele capacita. Imagine como que não estava o sentimento de Moisés, com medo, com insegurança, com preocupação de estar de frente de Faraó e fazer aquilo que Deus o mandou ele fazer. É aí que Moisés trava uma grande quebra de braço com Deus, ao receber o chamado. Sabe, não adianta, meus irmãos, não adianta nós lutarmos com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ao receber a primeira ordem de Deus, Moisés exclamou. Moisés diz para Deus: "Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, eu não sei falar, eu sou pesado de boca e pesado de língua." Êxodo 4, versículo 10 vai nos dizer que Moisés era gago. Moisés ali, relutando com Deus, ele leva uma bronca e Deus diz para ele: "Quem foi, Moisés, que fez a boca do homem?" Deus vai mais além e diz para ele: "Moisés, quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez ver ou o cego? Não sou eu, o Senhor?" Mesmo depois dessa bronca, Moisés ainda reluta com Deus e pede para Deus enviar outro no seu lugar. Diz para Deus que não vai conseguir, que é incapaz. Talvez você esteja nessa situação de Moisés. Deus te chamou para algo grande e você ainda reluta, ainda resiste. Muitas das vezes, eu e você arruma um monte de desculpas. Será que Deus me chamou mesmo? Pegamos e falamos: "Senhor, e se não der certo?" Já reparou que nós, como seres humanos, damos muitas desculpas para Deus? Saiba que Ele nos respeita. Seria mais fácil Deus arrumar uma outra pessoa mais preparada que Moisés. Porém, Ele não fez, porque o escolhido era Moisés e não outro. Embora Deus ficou bravo com Moisés, Ele não desistiu de enviá-lo. Deus não voltou atrás no que chamou Moisés para fazer. Mas Ele, pela tua graça e infinita misericórdia, Ele levanta um porta-voz, Arão, irmão de Moisés. Imagine o trabalhoso processo de Deus. Deus falava com Moisés. Moisés falava com Arão. E Arão falava com Faraó. Olha que peleja, muita trabalheira. Tudo isso porque Moisés estava com medo de gaguejar diante do soberano do Egito. Deus se sujeitou a tudo isso, mas não deixou de usar Moisés. Era ele que tinha que ir, era ele que tinha que fazer. O chamado, o propósito estava com ele. Existiam outros personagens bíblicos que se achavam incapazes de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Exemplos: Jeremias, Davi, Moisés, eles se achavam velhos demais para fazer aquilo que Deus tinha proposto para eles. Outros personagens bíblicos talvez se achavam novo demais. Talvez eu e você esteja nessa situação. Ah, Senhor, eu estou nova demais para fazer aquilo que Tu me chamou para fazer. Mas o tempo não espera. As vidas não esperam. Uma palavra dita por mim e por você
direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós mudamos uma história de vida de uma pessoa. Uma palavra impede de uma pessoa cometer coisas que desagradam a Deus. Deus é tão bom que Ele nos permanece. Deus é tão bom que Ele nos permite dar frutos para o reino dEle e ainda ouve as nossas orações. Então, aceite essa escolha maravilhosa. Senhor, não foi eu que te escolhi, mas foi tu que me escolheste, a fim de que tudo que pedimos em seu nome receberemos. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que essa palavra possa ter nos despertado a cada dia mais e mais, para eu e você darmos ouvido àquilo que Deus nos chamou para fazer. Não se sinta incapaz, não se sinta medroso, porque isso não provém de Deus. Mas que eu e você venha saber e ter a plena convicção que é Deus que nos capacita. Porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. De nós mesmos não seríamos nada, não somos nada. Apenas somos canal daquilo que Deus nos chamou para fazer. Que Deus te abençoe. Amo vocês. Beijos.